Esperando aí o pessoal ir entrando devagarinho. Então, o tema hoje vai ser racismo, né? Eu tinha prometido uma live que ficou assim, meio suspensa, faço ou não faço, qual seria o tema. E aí, depois de uma reunião com um grupo de artistas, aí o tema surgiu assim, muito forte. Vamos falar sobre racismo, né? A princípio a gente vai ter duas convidadas. Oi, Ivone. Oi. Natália. Quem mais? Passou, tá passando rápido. Então, nós vamos ter duas convidadas. Uma é a Carlosana. Carlosana, ela vai se apresentar, mas merece ser dito que ela faz parte do programa Gêmeos Sem Preconceito, que é um grupo dentro da Guarda Municipal em que a gente trabalha 3 eixos combatendo o preconceito. Um deles é o racismo, o outro é a homofobia e o outro é a violência doméstica, né? E a Rosana, ela é, Carlosana, né? Ela é responsável pela pasta de racismo. E a outra é a Thaís. Thaís é artista, ela trabalha a arte militando pela causa antirracista. Hoje não vale mais a gente falar que é só contra o racismo, né? Hoje a gente tem que ser antirracista. E esse tema antirracista, ele é relativamente... Cíntia, oi. Oi, Suzana. Então, esse tema, agora a gente hoje fala mais em antirracismo, porque é o combate ao racismo, mas você mesmo não sendo negro, né, pode muito bem ser antirracista, ou seja, não ter preconceito e combater aquele que você está vendo, seja com alguém, seja uma situação, né? Cíntia, Suzana, Ivone, adorei ver você, Ivone. Então, deixa entrar mais pessoas para a gente poder chamar os convidados. Agora, falando psicologicamente sobre esse assunto, é um tema em que o racismo ele só faz baixar a autoestima da pessoa. E aí, eu agora mesmo estava conversando com uma pessoa no Facebook que fez um comentário sobre o tema, né, da palestra. Ou melhor, não é nenhuma palestra, é um bate-papo, né? E ele estava me questionando por que falar de racismo e não falar sobre racista. E aí eu tava explicando para ele que racismo ele pode ser muito velado, até de acordo com o que Lucas, oi, ele pode ser velado, muitas vezes mas não porque a pessoa pretende que seja velado, mas por ser um racismo estrutural, ele vem de anos, podemos dizer de séculos, né? E aí você não está acostumado a não ouvir certos tipos de expressão. Ou melhor, você se acostuma a ouvir certas expressões que são racistas, mas que ficou velada, entende? São expressões, inclusive a Osana vai falar muito bem sobre isso, a Carlosana vai falar sobre isso. O Lucas está dizendo que veio no horário certo. Ai, que delícia. Então, e aí a gente pode dizer do racismo que é velado. E esse racismo velado é que não tem como a gente tratar somente dos racistas que são aqueles bem declarados, aqueles que você que nitidamente diz que é racista, que não gosta, que tem atitudes bem claras. Mas você pode perceber pessoas do seu lado que têm atitudes que são racistas, mas nem ela percebe que são atitudes racistas, entende? Então, aí é onde entra o racismo estrutural, aquele que está arraigado, que vem de anos e anos, a gente falando sempre sobre isso
E as pessoas, só porque tem uma amizade com o negro, namora um negro, é, não sei, que aquele negro frequenta a casa dele, aí ela não é racista. Mas ela tem falas racistas que são extremamente racistas, mas que para ele passa totalmente despercebido. É cultural, muitas vezes é dito isso. É cultural. Sempre falamos assim, não vamos deixar de falar, não vamos deixar de chamar o outro de mulato, né? Só porque ele não é bem pretinho, né? Não vamos falar que a coisa tá feia ou que a coisa tá preta. Não, mas sempre foi falado coisa preta, a coisa tá preta, a coisa tá negra, né? Então são um tipo de falas que remetem ao racismo, sim, e que a atitude antirracista é justamente clarear a mente dessas pessoas, dizendo: olha, pensa bem no que você está falando. Tudo bem que a intenção não seja essa, de falar de forma racista, né? Mas se você não para pensar no que você está falando, de repente você está atingindo uma pessoa um pouco mais esclarecida que leva para esse lado, sim. Entende? Então, peraí, eu já vi que a Carla Osana já entrou. Carla, deixa eu te achar aqui para te chamar. Olha, acho que é a Carla agora, hein? Oi, Oi, Carla, tudo bem? tudo bom? Tudo bem. Então, já falei um pouquinho do Gêmeos Sem Preconceito, que a gente faz parte, mas eu queria que você se apresentasse, porque tem algumas pessoas aí que não te conhecem. Ah, sim. Bom, meu nome é Carla Osana, sou guarda municipal, sou colega e amiga de trabalho da Marleide. Estou aí do programa Gêmeos Sem Preconceito. Componho também como membro colaborador a Comissão da Igualdade Racial da OAB de Campo Grande. Né, estamos aí, né, para conversar, né, sobre sobre o tema que é tão difícil de ser falado, né, porque muitos não querem ouvir sobre o assunto, acha que não é importante, acha que é mimimi, mas o que me deixa feliz é que eu já observo que muitas pessoas que achavam que era mimimi, hoje já presta atenção, hoje já curte, né, algumas postagens que eu coloco. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar por esse caminho aí, sendo redundante, muitas pessoas se afastaram de mim. Eu achei isso muito interessante. Perdi algumas amizades, né, pessoas que paravam, que sentavam, conversavam, até mesmo pessoas que me seguiam mesmo nas redes sociais, eu percebi que pararam de me achar interessante. Mas faz parte, né? A gente faz as escolhas e o resultado também está aí para quem não quer acreditar, para quem não quer aceitar, para quem acha que não é importante falar sobre o assunto. A própria sociedade ela traz isso para a gente com muita clareza. Verdade. Ô, Carla, eu iniciei falando sobre o racismo estrutural, mas eu queria que você falasse sobre isso, que você fala com bastante propriedade. Acredito que esse seja um tema muito falado nas suas reuniões lá com a comissão, né? Então, diga aí pra gente. Bom, assim, primeiro eu gostaria de falar o seguinte, né? Eu também já fiz parte, né, do grupo que achava que não era valoroso falar sobre esse assunto, né? Até o dia que eu tive a oportunidade de ver a exposição dos documentos originais da, da época da escravidão. Doutora Cássia, boa noite. Doutora Cássia faz parte lá da Comissão da Igualdade Racial, está prestigiando a gente aqui. Boa noite. E pô, eu vi, né, os documentos e principalmente tive a oportunidade de ver a Lei Áurea. Aquilo me marcou bastante. Eu vi o quanto é importante falar e o quanto o assunto é desconhecido, né? E infelizmente essa poeira, como fala no Samba da Mangueira, né?
os porões, né, as poeiras que estão lá nos porões, faz com que muita gente não queira saber sobre o assunto. Então, eu separei aqui algumas leis que mostram, né, a estrutura do racismo no nosso país, né? Então, a gente tem aqui a lei de 1837, primeira lei de educação, negros não podem ir à escola. Então, lá em 1837, já me foi negado o direito à educação, né? Eu já não tinha mais esse direito à educação, não podia estudar, né? Eu era inferior, um ser que não pensava, então para que eu precisava estudar, né? Então, 1850, Lei das Terras, negros não podiam ser proprietários, né? Então, em 1850, eu não tinha direito, eu enquanto negra, eu não tinha direito, mesmo que eu fosse alforreada, eu não tinha direito a possuir uma terra, eu não tinha o direito de ir lá e comprar, né, um pedacinho de terra para mim. Não havia essa condição. Aí, falar nisso, o Robson está aí. Já Falou acenei que para essa ele está... aqui. Acenei para ele. É a Lei do Ventre Livre, né, em 1871. Né? Mas assim, quem de fato nascia livre? Como assim livre? Até porque que eles faziam, né? Eles pegavam a criança, né, a partir ali de 1871, ou ficava na senzala com a mãe até uma determinada idade, se eu não me engano, acho que até os 7 anos, e depois era levado para Casa Grande. Isso. Só que lá na Continuava Casa escravo, Grande, né? ele ficava lá, entendeu? Fazendo, né, aqueles pequenos serviços. E aí, quando ele completava a maioridade, ele tinha que trabalhar para poder pagar o gasto que ele causou lá para o senhor. E Então, para mais saber tempo que de ele... escravidão. Pois é, a mentira, né? Então, em 1835, a gente tem ali a lei do sexagenário. E aí vem a pergunta: que escravo conseguia chegar aos 60 anos? Escravizado. Que escravizado conseguia chegar aos 60 anos? O tempo, a pesquisa que eu mandei fazendo, alguns livros que eu li, diz que um escravo ele conseguia viver, em média, 10 anos. A partir do Ele era momento que escravizado. ele no trabalho, né, o escravizado, ele começava ali o seu trabalho, começava ali a ser usado, ele, no máximo, ele aguentava 10 anos. Então, a gente fica se perguntando, como assim você vai chegar até os 60 anos, né? E eu pulei aqui uma lei, aqui, de 1831, que é a famosa lei para inglês ver. É a lei Feijó, né? Essa lei ela diz o seguinte: declara livres todos os escravos vindos de fora do império e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos. Então, assim, quando eles, né, discutiam lá no parlamento que quem eram os responsáveis na época eram os fazendeiros, né? Então houve aquela pressão porque tinha que acabar, né, o tráfico precisava acabar. E aí, com essa pressão toda, né, que estava sendo feita, então foi feita a seguinte pergunta: pô, mas a gente vai ter que fazer essa lei? Não, essa lei é só para inglês ver, porque era o inglês que estava lá, pressionando o fim. Né? E a gente usa até hoje essa nomenclatura, né? É a lei para inglês ver. Cansei de falar sem saber o que era. Né? E a gente observa o quanto que isso acontece ainda nos dias Era atuais. isso que eu estava pensando agora. Exatamente isso. Porque continuam aí um monte de lei para inglês ver, né? Para o eleitor ver. Sim. Né? Mas, Pro mas eleitor nesse ver, termo, né? Nesses termos. Para inglês ver. Continua a mesma coisa, não muda nada. Fiscalizar, estava lá longe, ele ia vir para cá fiscalizar, né? Não tinha como. Então a gente continuando. E a gente tem, né, em 1888, a abolição da escravatura. Então, lembrando, né, esse dia aqui, dia 8 de maio, não esqueça essa data, 8 de maio de 2018, quando eu vi a lei, né, a Lei Áurea, eu fiquei pensando, não é um conto de fadas. Porque do jeito que a coisa é contada, do jeito que a história é passada na escola, por isso que eu não culpo, não brigo,
não entra em atrito com aquele que não consegue entender, que não consegue compreender essa estrutura do racismo dentro do nosso país. Exato. Porque fazem questão de não contar. Então, se você quiser saber, você vai ter que buscar. Você vai precisar buscar. Né? E como a negritude, ser negro, estar negro, virou uma questão assim, de coisas ruins, tudo que era ruim era associado ao negro. Até a própria terminologia negro é ruim. Então, muito tanto que hoje é usado o quê? Preto, né? Justamente por conta disso. Então, a gente vai ali observando, vai vendo o quanto que tentou se empurrar, porque, infelizmente, o nosso país tem uma estrutura demagoga, né? Uma estrutura que não é leal, uma estrutura que não é verdadeira. Não tem uma estrutura que não nos dá sustentação nas lutas. Você falou sobre a questão escolar, você pode perceber que até a estrutura da grade escolar, desde que eu me entendo por gente, e a tendência que eu saiba desde sempre, né, foi feita para passar essa parte romantizada da história, né? É tudo muito romantizado, como se tivesse sido a coisa mais linda do mundo, a Lei Áurea, tivesse tudo sido resolvido a partir dela, né? E aí, quando se tenta fazer com que as crianças entendessem alguma coisa, ou pelo menos que aprendessem a raciocinar, a pensar sobre, que seria aquelas outras matérias que a gente tinha, que era o SPB, Educação Moral e Cívica, que fazia a pessoa pensar, a criança pensar sobre a estrutura, ela foi tirada. Né? Então aí fica mais difícil de você conseguir fazer com que a criança saia da escola, né? Não saia da escola, mas ela fora da escola, além da escola, ela tenha possibilidade de pensar, ela tenha vontade de pensar sobre aquilo. Será que foi exatamente assim? Onde eu posso buscar se foi exatamente dessa forma que estão me contando lá no livro da escola? Né? E isso não acontece. Né? É muito difícil. E aí a gente entra na estruturalidade da coisa. Né? Como ficou estrutural você pensar daquela forma e agir a partir daí. Né? Aí, continua, te cortei. Não tem problema, faz parte. E aí a gente tem, né, em 1968, a Lei do Boi. Uhum. Né? A Lei do Boi, ela fala que não foi... Desculpa. Foi para filhos de donos de terras. Né? Então, os donos de terra é que poderiam ter, os filhos de donos de terras que poderiam. O negro, mais uma vez... Como isso, ele não tinha terra? Para que ele ia comprar né, o gado? Né? Para quê? Não tinha porquê. Né? E em 1988 nasce a Constituição. Eu até peguei aqui o preâmbulo da Constituição, que eu achei assim, muito interessante, sabe? O que fala o preâmbulo da Constituição. Só falta ter perdido aqui o papel. Está aqui. Vamos lá. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, assim, a gente vê, assim, mais uma vez o que? O engodo, né? Está dizendo que democraticamente está tudo lindo, está tudo bonito, vai ser tudo resolvido.
que vai haver igualdade, que a partir da Constituição de 1988 a gente vai constituir uma sociedade justa e solidária. Mais uma vez, foi para inglês ver. E aí a gente, assim, a gente se vê assim, com uma sociedade justa e solidária. A começar como pessoa brasileira, eu como cidadão, eu sou justo e solidário? Eu respeito a luta do outro? Eu respeito lá a busca da outra pessoa? Então, assim, a gente observa o quanto que a gente precisa caminhar. A gente tem leis, né? A Constituição de 1988 faz cair todas essas leis que fizeram construir toda essa estrutura de um racismo, de uma discriminação, né? De uma segregação. Porque quando eu comecei a estudar um pouquinho, comecei a ler, comecei a pesquisar, eu fui vendo o quanto a nossa sociedade é extremamente segregacionista, o quanto segrega, e uma segregação silenciosa. Uhum. Eu estava vendo alguns comentários, algumas pessoas também falaram no WhatsApp, falando, eu acho que às vezes é falado demais sobre racismo e pouca atitude. O fato da gente falar, mas o fato da gente falar sobre pode muito esclarecer aquelas que não falam, porque não tem conhecimento, né, e fica na margem da ignorância, aceitando o racismo velado, né, aceitando aquelas migalhas de ser aceito em alguns lugares, em determinados lugares e outros não, né, que são migalhas, na verdade, e aí a gente dá base para a pessoa entender certas coisas que hoje são tidas como tentativas de reparação de tudo que aconteceu, né, que, tipo as cotas, que aliás eu queria muito que você falasse sobre as cotas. Eu adoro ver você falar sobre as cotas. Por quê? Muitas pessoas partem do princípio de que tudo bem, agora ninguém mais é escravo, está todo mundo igual, mesmas condições para lutar pelo topo da pirâmide. Não é essa a realidade, né? E não é essa a realidade. Então, fala um pouquinho para a gente aí sobre as cotas, o porquê das cotas. Antes da gente falar da cota, né? Acho que eu já imaginava que você ia falar sobre isso. Eu peguei a música 14 de Maio. Não sei se as pessoas conhecem essa música. Essa música é do Lazo Matumbi, é um cantor baiano, ele canta reggae também. Preste atenção na letra. No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia, o mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola, pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, meu corpo é de luta, eu sei o que é bom, e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. E eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ilê aí. Então, por que eu quis ler a letra dessa música? Porque realmente, no dia 13 de maio, tudo bem, tudo certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. A princípio, pelo que a gente acha, que a gente sabe que não foi bem assim. A gente entende que não foi bem assim. Mas é o dia seguinte, o após. Porque, para mim, o que mais me doeu quando eu vi a carta, né, a Lei Áurea, o livro em que está escrita a Lei Áurea, promulgada a Lei Áurea, eu fiquei pensando assim, e cadê o resto? Cadê a reparação? Cadê? Eu costumo dizer para algumas pessoas o seguinte, pensa o seguinte, que você vai ser mandado embora agora, sem nada.
com uma mão na frente e outra atrás. Como é que fica a sua vida? Os anos que você se dedicou. Por quê? E aí, como é que faz? E aí a gente entra na lei de cotas dessa forma, né? Sim. A lei de cotas, ela é a lei... Falar a lei certinha, né? A lei 12.711 de 2012. O objetivo dela é o quê? É reparar, é fazer essa reparação. Na verdade, essa reparação ela não existe. Ela tenta dar o quê? Equidade. Ela tenta dar equidade. Até muitas pessoas falam do artigo 5º. Ah, mas o artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais. Mas esqueceu de ler lá o artigo 3º, que diz que vai ser constituída uma sociedade livre, justa e solidária. E que vai ser feito políticas de quê? De reparação, de igualdade, buscando a igualdade, erradicando a discriminação e preconceito. Então, antes de eu falar do artigo 5º, vamos ler o preâmbulo da Constituição. Eu hoje li pela primeira vez, nunca tinha lido, não tenho vergonha de dizer. Mas isso, assim como sou eu, milhares e milhares de brasileiros, que em sua grande maioria quem lê? É quem faz direito, é quem está na academia. E quem não está, não está vendo. E é como você falou, da questão de falar do racismo. Que muita gente fala, realmente, eu acho que se fala-se muito e faz-se pouco. É importante falar-se muito e é importante fazer muito. E o muito só vai chegar a partir do quê? Do entendimento. Porque se eu não entender, eu não consigo. Então, com relação às cotas, né, eu fiquei 1 ano matutando como falar sobre cota. Porque as pessoas falavam comigo e eu não conseguia, eu não tinha argumento. Porque muitos falavam assim, mas acontece que o negro vendeu o negro escravizou o negro. Aí você para e pensa assim, pô, mas então tá, então o carro foi roubado, então eu vou lá e compro o carro roubado, tá tudo certo, porque não foi eu que eu roubei. Eu faço essa comparação. Né? Onde é que está aí a desculpa? Onde é que está aí onde está a autorização para poder se fazer isso aí? Então, eu fiz um texto, né? Eu fiquei pensando, né? E aí eu falei assim, bom, vamos do começo, vamos procurar entender, né, o que significa a palavra cota. Então, cota é que parte de algo concreto, né? Então, toda vez que você divide alguma coisa, o que é uma cota? Isso é cota. Então, se a gente observar a nossa sociedade, aliás, a sociedade como um todo, não só no Brasil, toda vez que quis fazer alguma reparação, criou o quê? A cota. E a gente encontra a cota em vários lugares. A gente vai encontrar a cota no ônibus, quando separa o banco para a pessoa idosa. A gente vai encontrar a cota quando a gente pede um desconto lá na faculdade, na escola, no mercado, onde for. Porque eu estou querendo o quê? Uma parte. Eu estou pedindo uma parte para mim, não é isso? Não estou querendo uma parte diferenciada. Então, é o quê? É cota. Eu faço parte de um percentual que tem direito a um desconto. E esse desconto, ele se torna justo, no caso do desconto, a gente vai fazer só uma alusão à cota racial. Ela faz esse desconto que é dado é justamente pelo prejuízo ou pela falta de oportunidade que hoje ainda existe. Isso e aí eu como por exemplo, eu como filha de negro, eu posso ter tido menos oportunidade porque minha mãe lá atrás pode não ter tido oportunidade de me dar uma boa escola. Porque ela, como negra, também não teve um bom emprego, também não teve um bom salário, aí não podia pagar a minha escola, uma boa escola, e por isso, quer dizer, tem gerações e gerações sofrendo essas consequências, porque a reparação não foi feita lá atrás. Não. Né? Então, teve que ser feita hoje. Em 1888 não foi feita. Há 32 anos não foi feito isso. Não foi pago fundo de garantia, não foi pago nenhuma porção de terra, não foi feito nada. E o que sobrou? Como a música fala. Sobrou o quê para ele? Nada. Teve que se virar.
Porque logo depois da abolição da escravatura, a primeira lei promulgada foi o quê? Foi dos vadios e libertos. E quem eram os vadios? Quem eram os vadios? Eram os negros. Uhum. Porque eles não tinham nada. Foi lá o meu ancestral que estava vadiando. Por quê? Ele não tinha para onde ir, não foi dado nada para ele. Ele viu lá uma galera vindo, né, os europeus chegando tranquilamente, entrando no país, sendo recebido lá com um pedacinho de terra para ele trabalhar, tudo certinho. Aí a gente ouve algumas pessoas falando, mas acontece que eu sou descendente de imigrante, minha família lutou muito. Legal, mas acontece que teve um pedaço de terra. Teve. E aí, esses negros que saíram, deixaram de ser escravos e foram libertos, tá, ok, pode ir, abre a porta da senzala. Vão para onde? E vai. Aí eles Pois foram é. para onde? Aí a construção das favelas, das comunidades hoje em dia, até esse termo agora não é legal mais falar favela, é legal falar comunidade. Por quê? Porque vamos romantizar aquilo que está lá para se tornar um pouquinho melhor, mais aprazível? Não, continua a mesma coisa. 90% ou mais de quem mora em comunidade é de negro. Com certeza. Ainda. Com certeza. Antes era 100%, mas ainda temos muitos e muitos lá. Aí vamos falar, aí eu entro até com a outra convidada que já vem aí daqui a pouquinho, que ela trabalha, né, lá dentro. Entende? Ela vai falar melhor sobre, ela trabalha dentro da Maré. Né? E o trabalho que ela faz é muito lindo, ela vai falar um pouco sobre ele. E aí você percebe o quanto tem de discriminação dentro da favela, aquele que está aqui fora, no asfalto, em relação àquele que está lá na favela. Porque o favelado é o vagabundo, é o marginal, parece que todos usam drogas, parece que todos são marginais, todos trabalham no tráfico, parece que não tem gente de bem dentro de uma favela. A impressão que dá em muitas conversas que você tem aqui fora é essa. Né? E aí eu volto a dizer, é a autoestima do negro como um todo, porque você encontra pouquíssimos que estão no topo lá da pirâmide, e aí a autoestima é lá embaixo, ele fica praticamente sem forças para conseguir combater o racismo descarado, mas também aquele racismo que é velado. Aquele que é velado, ele muitas vezes nem percebe. Ele muitas vezes nem percebe, porque já está tão estruturado, está tão arraigado, né? Eu, por exemplo, muita coisa eu não percebi. Até só para concluir a questão das cotas, né? Então, assim, se a gente for olhar, todos somos cotistas. Todos nós usamos algum tipo de cota no nosso dia a dia. Então, a cota ela não é uma coisa particular do negro e a lei de cotas não foi feita para o negro, foi feita para o pobre. Embora que, lógico, a maioria do pobre são negros. Mas acontece que ainda divide, né? Quando chega lá na divisão, quando vai fazer a separação, entra ali a divisão entre os negros e aquele que é pobre que não se declara negro. Então, a parcela do bolo ainda é muito pequenininha. Não há como reparar. Né? Não há como reparar. E essa questão que você falou da autoestima, isso não acontece porque a televisão brasileira não conta a história positiva do negro. A gente tem, né, lindas histórias para serem contadas. Sim, deuses, princesas, coisas lindas. E não se conta. Fala-se, alguns abolicionistas aparecem em algumas escolas, em algumas novelas, ele passa, assim, aquela coisa bem velada. Aí depois, quando você vai estudar a história, você, caramba, naquela novela tal, tinha lá aquele abolicionista, aquele que lutou. Por que não faz um filme sobre? Por quê? E aí começa a se falar sobre a questão lá do norte-americano. Bom, fica se usando o norte-americano como
referência, não essa, porque lá, apesar de tanta agressividade com relação ao racismo, mas a gente vê inúmeros filmes contando histórias de superação, histórias de conquista do negro americano. E aqui no Brasil a gente tem lindas histórias, histórias assim maravilhosas. E cadê? Quem se interessa em fazer? Tem lá o teatro. Ah, mas tem um teatro lá que tem a peça tal, a peça Y, a peça aquilo, tá bom, mas e aí? Quem é que vai ao teatro? Agora imagina uma história bem contada num filme que todo mundo vai ter acesso a ver. A diferença que isso vai fazer. Abrange Então, muito assim, eu sei mais. que a gente está no final, você precisa É chamar verdade. a menina. Eu quero agradecer a oportunidade, pedir licença para chamar a galera para amanhã participar. Vai ter uma live muito bacana. Já fala gíria aqui. Qual o problema disso? Vai ter uma live super bacana da Comissão da Igualdade Racial, entrevistando a doutora Rita, ela é médica comunitária, falando sobre os efeitos da pandemia, né, na comunidade. Vai ser às 16 horas, se eu não me engano. A pessoa ficou tão tensa que esqueceu de botar o papel aqui com os inscritos, né, da live. Vai ser lá no Instagram da OAB, da 29ª subseção. Então, gente, muito obrigado. Por favor, estudem, se permitam conhecer, né? Não minimize a dor de ninguém, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. E a dor e a delícia de ser negro no Brasil não é para qualquer um, não. Mas eu me orgulho muito da minha cor, da minha pele, e acredito no meu país. Esse é o meu país, e eu tenho certeza que um dia nós vamos viver de uma forma igualitária, mesmo que eu não esteja aqui para ver isso. Mas eu sonho com esse dia e acredito nisso e tenho certeza que esse dia vai chegar. A palavra de ordem do momento, né, junto com a pandemia, é empatia. Não minimizar a dor do outro, né? Isso. Olha, a doutora Cássia está pondo aqui. Vai ser às 16 horas amanhã, a live da Comissão de Igualdade Racial. Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Cássia. Tá? Beijo, Rosana. Obrigada. Vou chamar agora a Thaís. Fica assistindo. Claro, tô aqui. Gente, está entrando aí a Thaís daqui a pouquinho, tá? Vamos ver. Oi. Tudo bom? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, sim. Não, tá ótimo. Eu é que gosto porque aí eu não escuto os outros barulhinhos aqui em volta. Show de bola. Tava te acompanhando aqui no computador, por isso que demorei a chegar. E aí, como estamos? O que você se apresenta? Porque tem muitas pessoas aqui que não te conhecem. Eu tô vendo aqui pessoas até que eu não conheço. Tô adorando isso. Um monte de coração. Pois é, menina. Minha rede tem peso aqui. Ah, é? Então são elas também. Eu sou Thaís Ayomide. Hoje trabalho no Observatório de Favelas, né? Que fica na Maré. Especificamente no Imagens do Povo, né? Que é um processo de formação para a gente pensar a fotografia periférica. Sou da dança, formada pelo UFRJ. E é isso, trabalho com poesia. A gente está aqui no nosso estúdio, o Estúdio Mariô, meu e do Pedro, que a gente pensa aí as nossas perspectivas de negritude. Não sei se foi uma boa apresentação. Sou atriz. Vi a galera do teatro aqui subindo. Kátia, Cíntia. Ah, não, sua família tá aqui, né? RBL. Agora que eu tô sabendo que RBL é o Adriano, eu não sabia. Então, e aí é isso. Trabalho com essa exaltação da figura negra, mas tentando denunciar esse genocídio que está acontecendo nas periferias. Então, exatamente sobre isso aí. Sobre isso que eu queria que a sua fala fosse baseada nisso, no que você tem visto lá dentro,
como está sendo o trabalho, a falta de política pública, o que vocês têm feito. Quero, a princípio, não sei se você pegou desde o início, mas eu quero, a princípio, dizer que essa live, ela não iria ser minha primeira live, não seria sobre racismo. Eu ainda não tinha pensado ainda sobre um tema, mas foi depois daquele grupo que nós fizemos que me chamou a atenção, ficou aquela inquietude aqui dentro, e aí eu falei, bom, precisamos falar mais, e nunca é demais, foi o que eu até ouvi há pouco falarem, se fala muito, mas faz pouco, mas eu acho que o falar também faz parte do fazer, né? Então, eu só vou contextualizar a galera. A gente tem um grupo chamado Memórias de uma Maré Cheia. Esse não é o nome do grupo, esse é o nome do nosso espetáculo. E, recentemente, a gente começou a perceber que todas essas coisas que estavam acontecendo no nosso dia a dia estavam deixando o grupo muito adoecido. Daí eu resolvi abrir os encontros do grupo e chamei a Marleide para conversar com a gente, né? É um grupo de dança, de teatro, né, que traz aí uma perspectiva de negritude. A gente fala sobre essa resiliência do corpo negro feminino, né, através da memória das nossas mães, e aí ampliamos e falamos sobre o corpo negro masculino também. Então a gente traz muitas figuras maternas, né, muito sobre as nossas mães pretas. E Marleide veio para somar com a gente, e a partir disso a gente resolveu falar sobre racismo e pelos últimos acontecimentos que têm rolado na sociedade. Eu vou falar um pouco sobre esse contexto da maré especificamente, né? Eu estou um pouco distante, né? Porque esse período pandêmico eu acabei ficando aqui no estúdio, então não tô ficando por lá, né? Mas acho que a primeira coisa que a gente precisa tratar é que quando começou a pandemia, a primeira coisa que faltou na maré foi água. Então, assim, uma coisa que a gente precisa pensar num período pandêmico, onde você precisa lavar a mão, lavar roupa, lavar os seus utensílios, enfim, ter acesso à água, não ter água é um processo de genocídio. Essa é a primeira coisa que eu fico pensando. A segunda coisa que eu queria trazer também é que as operações elas continuam firme e forte em todos os espaços periféricos, não só na Maré. E isso está matando as pessoas aos poucos, né? Não aos poucos, está matando de forma diretiva e está matando quem fica também. Em boas então, quantidades. Acho que... Pois é. Então, acho que tem vários processos que a gente pode falar sobre isso, né? A gente tem tentado fazer uma mobilização de tentar comunicar, né, de fato, que esse vírus existe, a importância de ficar dentro de casa, como é que essa informação chegar. Então, a gente tem tentado trazer vários vínculos para poder, vários veículos para a gente poder falar sobre isso. E vou te falar que está sendo difícil, porque é difícil você conseguir comunicar sobre algo novo quando o governo, na verdade, se posiciona contrário àquilo ali. Então, se eu tenho uma figura, digamos assim, né, que é o presidente, que são os ministros, enfim, por aí vai, dizendo que tipo aquilo ali é bobeira, que você não precisa que você não precisa ficar em casa e tudo mais, as pessoas vão achar que aquilo ali é realidade, né? Então a gente está muito na contramão de uma mídia imensa e fazendo um trabalho de formiga, literalmente, para dizer, gente, fique em casa, gente, é isso, gente, é aquilo. Eu hoje, Marleide, escolhi falar, digamos assim, não sei se eu escolhi falar ou se foi me imposto essa necessidade de falar sobre essa presença do Estado dentro das periferias. Que eu acho que ele falta, sim, em vários sentidos, né? Falta com relação a leis, com relação a direitos humanos e civis, mas ele está ali sempre presente, né? E numa presença Só de uma forma. violenta. Oi? Só fica presente de uma forma. Exato. E essa presença violenta tem matado a gente. Então, acho que eu escolhi falar sobre isso um pouco hoje. Não sei se tem questões, a gente pode ir falando sobre outras coisas, não é só sobre isso que eu vou falar, mas eu queria hoje focar sobre essa questão. Porque acordei cansada. Sabe quando você acorda cansada? Eu acordei cansada hoje de estar falando as mesmas coisas, de estar tentando, através da minha arte, propor perspectivas de diálogo que eu particularmente não estou acreditando mais. Qual que é o processo que a gente vai ter que passar para poder entender que a gente não tem que matar pessoas negras?
né? Se 75% das pessoas que sofrem com esses homicídios são pessoas negras, a gente tem um problema. Se negro é o que mais morre, é a minoria dentro da universidade, a gente tem um problema. E a gente precisa falar desse problema. Como que a gente fala isso? Quem é que vai escutar a gente nesse sentido? Então, é basicamente sobre isso, assim. Eu não lembro qual pergunta você fez antes, eu tô bem nesse negócio aqui. Não, vamos continuar. Essa sua fala agora me fez lembrar até de uma conversa que a gente teve no grupo sobre o cansaço, né? Você falou agora que está cansada. Eu lembro que foi falado que para que eu vou fazer, não aguento mais e tal. Só que se quem está lá dentro, na comunidade, não fizer nada, cansar, se deixar abater, não é quem está aqui fora que vai fazer. Muito menos os governantes, muito menos os políticos. Sim, eu acho que essa é a perspectiva que a gente pensa para continuar produzindo. Mas a gente também precisa pensar na saúde mental dessa população que está sendo produzida, que está produzindo, sabe? Aqui tem várias pessoas que estão acompanhando essa live que todo dia vão entregar cesta, que vão lá fotografar, que vão lá produzir um material que é diferente do material que é produzido pelas pessoas que estão aqui fora, que estão fora das periferias. Então, é mais direcionado, né? Exato, eu acho que isso tem que ser pensado. Como que eu faço para cuidar da saúde mental da população negra? Isso não é pensado, isso não é pauta de política pública. Isso deveria ser. Sabe? Mesmo porque... Quando a gente tem um processo de genocídio devastador com relação à população negra, a gente precisa pensar em reparação. Sim, mas se a gente for falar de saúde mental agora, na atual conjuntura, na verdade, saúde mental até pouco tempo era para quem tinha grana. Sim. Quem tinha grana, na grande maioria, era branco, né? Saúde mental até pouquíssimo tempo era coisa de elite, coisa de quem estava no topo da pirâmide. Exato. Então, aos poucos a gente está conseguindo chegar, mas ainda falta muito. Ainda falta muito. Sim. Mesmo porque a maioria de quem trata da saúde mental está fora da comunidade. Então, até para entrar e saber chegar, como é que eu faço, eu preciso saber a vivência de quem está lá dentro. Eu preciso saber do contexto, né? Então, a gente vai tentando chegar devagarinho, assim, tipo eu, sabe? Eu estou tentando entender porque eu quero, eu preciso, sabe? Porque se não adianta você estar perfeita, tá tudo lindo do pé do morro, da entrada da favela para fora. Se lá tiver conturbado, se lá não tiver o mínimo de sanidade mental, uma hora isso vai chegar do lado de cá. É isso que as pessoas não entendem. Não existe um muro, não existe uma barreira que impeça, vamos deixar todos lá com os seus demônios, com as suas mazelas, trancados na favela, trancados nos morros, e a gente fica lindão aqui fora. Isso não acontece. Não, eu acho, Marleide, que a gente precisa pensar também numa questão que é o direito à cidade, né? Claro. Pensar de uma maneira macro, né? Essa ideia de tentar mapear, vou até usar uma ideia de mapa mesmo, né? O que a gente tem no mapa, né? As periferias, elas não entram no mapa porque elas não existem. Eu acho que anterior a isso que você está falando, a gente luta por um processo de existência. E de ser visto, de ser visualizado, de estar nas mídias, de poder falar, de poder ter acesso à escolaridade. Então, essas coisas, elas precisam ser ditas, essas coisas, elas precisam ser visualizadas, sabe? Quando eu falo de direito à cidade, eu falo que tem uma população, mano, que não pode transitar. E aí, não poder, a gente entende no âmbito macro, de não ter direito de sair daquilo ali, de não ter direito de sair daquele espaço, de não ter direito de pegar um ônibus. E eu vou trazer um exemplo muito concreto da gente que mora na Zona Norte. Da Zona Norte para cá, para a Zona Sul, tinham 5 ônibus antigamente. Hoje tem um que vai abarrotado. Porque é uma galera que trabalha no shopping, é uma galera que trabalha como doméstico, é uma galera que trabalha na Zona Sul como porteiro, como N coisas.
E essas pessoas pegam o mesmo ônibus. Se você tira a possibilidade dessa pessoa de transitar a cidade, você diz que a cidade não é para ela. Isso é um fato. Isso é um fato. A gente não só não existe, como a gente não tem direito de ir nos lugares. Então, mano, eu acho que tem tanta coisa anterior quando a gente fala de negritude, que a gente vai ampliar um debate aqui, vai abrir 1000 lives e não vai conseguir dar conta. Não vai conseguir dar conta porque são muitas mazelas que a gente traz. Sabe? São muitas mazelas. E são processos que vêm de processo educacional, que falta na saúde, que falta no direito à cidade, que falta você morrendo o tempo todo. E é isso. O que a gente faz para se manter vivo? É isso que eu tenho me perguntado. O que a gente faz para se manter vivo? Aí eu lembro. Então, eu lembrei agora de uma. Eu não sei exatamente quem foi que falou. Eu vi em algum lugar que falou assim, eu até escrevi isso. Você não pode reclamar da reação da minoria. Não pode reclamar da reação da minoria, porque ela é como se fosse, eu escrevi exatamente isso, é como se fosse um rio caudaloso levando tudo que está pela frente, só que as pessoas só veem esse rio caudaloso levando tudo, não vê as margens que estão oprimindo esse rio. Entende? Então, isso para mim foi de uma representatividade de tudo que acontece, sabe? É exatamente assim que eu vejo. Porque na hora dele se colocar, isso não é só o negro, isso é homossexual, isso é qualquer minoria. Na hora de se colocar, se demonstra muito agressivo. Mas se demonstra agressivo porque eu acho que foi agredido durante muito tempo. Né? Então, não... Eu vou pegar esse gancho que você está falando para fazer uma poesia. Quando foi no ano passado, a gente passou por uma situação de racismo diretivo que aconteceu na UFRJ, onde uma professora branca retirou do seu projeto de pesquisa todos os alunos negros, com a justificativa N, porque sempre tem justificativa. A justificativa era que um faltava demais, outro era disperso, não sei o quê. Sempre tem justificativa para poder retirar negros. E aí, como resposta a essa atitude, eu criei a exposição Tá Gritando Por Quê?, que é uma exposição permanente no corredor da dança, né, da UFRJ, com 15 negros, 15 não, são 12 fotografias de pessoas, né, pessoas negras, se pintando de branco. Nessas fotografias, a gente fez um laboratório, e esse laboratório eu trouxe esse texto. Então, queria trazer esse texto para vocês, por que a gente está gritando, digamos assim. Por que às vezes, a fala do negro, que se reivindica alguma coisa, ela soa tão agressiva, tão massiva, tão, enfim, tão coisas, né? E o nome da exposição é Tá Gritando Por Quê? Tá gritando por quê? Porque são anos de palavras guardadas, de ausências grifadas, de corpos marcados. Tá gritando por quê? Porque neguinho fala alto. Porque eu sou muita coisa para caber em poucas palavras, em palavras soltas, palavras ocas, palavras poucas. Tá gritando por quê? Porque eu falo com a voz, por nós e não por vós. Transborda nos poros, feito suor do trabalhador, de quem amamentou, de quem carregou enxada, de quem já foi empregada, e digo sem ardor, tudo isso me marcou. E você? Já teve a pele marcada por ausências? Por espaços vazios? Por sonhos, desejo, quimera, pudera? Eu de mundo nada sabia, mas a ausência eu já sabia o que era. Lamentável. Quem me dera. Quem me dera não ser grito o tempo todo e não ser visto como engodo. Tá gritando por quê? Porque as vozes das minhas ancestrais também gritam em mim. E corpos que ecoam vozes oprimidas são sempre corpos atentos. Porque por muito me ensinaram que a noite é a última que dorme, o corpo preto não descansa. Quem me acompanha também não. Em mim tem a malícia, a ginga, a mandinga, o banzo, o chão, o céu, o início, mas nunca o fim. Eu grito na dança, eu grito por herança, eu grito nas crianças.
Eu acho que, assim, essa poesia é um grito perto de tudo isso que está acontecendo. São vários os gritos, são gritos múltiplos que a gente tem trago. E são gritos muitas vezes não ouvidos. E não é porque a gente não falou, não é porque a gente não foi didático, não é porque a gente não disse de uma forma entendível. A gente diz de muitas formas. Olha, a gente tenta ser didático demais. A gente todos os dias acorda e tenta ser didático para que as pessoas entendam um problema que não é do negro. O racismo não é minha obrigação resolver. Não é. É um problema da branquitude. E quem tem que resolver isso é a branquitude. Só Mas que a branquitude interessa? não está disposta. A branquitude não está disposta a abrir mão dos seus privilégios. E quando eu falo branquitude, eu não estou falando sobre pessoas com a pele branca. Eu estou falando sobre essa parcela da população que tem a pele branca e detém todo o poder. E aí o poder, eu estou falando não só de poder econômico, mas muito de poder econômico. Então, assim, não sei se você queria falar alguma coisa, desculpa se eu te cortei. Não, estou falando que não interessa a resolver. Exato. Não é interessante. Exato. Enquanto eu não Então, estiver assim, apertando o sapato deles, enquanto eu não estiver apertando o calo deles, para que trocar o sapato, né? exatamente. Então é isso, eu acho que são gritos múltiplos que todos os dias vão na rua, são gritos que se colocam no fronte sempre, 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 saca? Eu acho que o que faz a gente hoje, em meio a uma pandemia, ter que fazer manifestações, saca? Tá botando o nosso corpo de novo no fronte. É esse corpo, é o corpo preto que tá no fronte sempre, sabe? E aí o que eu fico pensando é o que a branquitude está fazendo para resolver um problema que não é nosso. Qual que está sendo essa movimentação? O que vocês estão fazendo? Ninguém está fazendo. Exatamente. Aí o que tem, aí é onde eu falo que a gente não pode esmorecer, porque se eles não fazem nada, quem tem que fazer é a gente, de alguma forma. Exato. E o conversar sobre é uma delas. Uma delas. Me incomodou demais eu ler isso, falar que se fala demais sobre racismo e não se faz nada. Eu acredito sim que falar sobre é necessário, porque a gente precisa esclarecer, a gente precisa trazer à tona esse tema, precisa ficar sempre em voga para que isso incomode, assim como me incomodou na nossa conversa, porque é através desse incômodo que se acha uma saída. Ou várias saídas, vai depender muito de onde estão esses negros que estão sofrendo, de onde estão os brancos que não fazem nada, né? Então é necessário que haja esse incômodo. E esse incômodo ele vem também através de muita conversa. E daí dessas conversas podem aparecer algumas atitudes, algumas ações, né? Inclusive, olha, nós estamos com 4 minutos só. Ai, passa muito rápido, né? A gente está com pouquinho tempo. Você tem alguma outra poesia, poema curto? Eu tenho, mas foi muito rápido. Muito? Foi muito rápido, não sei se eu falei que eu tinha que falar. Então, eu queria, na verdade, fazer uma poesia sobre o que todos os dias são servidos à nossa mesa. O nome dessa poesia Vem Jantar. Aquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Mais um dia que o corpo preto se lança para gritar ausência. Mais um dia que colocamos pratos demais na mesa na esperança de que sejam preenchidos espaços vazios. E não é disso que se trata a saudade? A ausência? Não é sentir fome com a alma? Com a mesa posta, o jantar servido, o prato hoje é a solidão. O mesmo de ontem. Desculpa, não deu tempo de fazer a feira. Hoje eu servi frio. Hoje foi mexido. Ontem eu servi frio. Ontem foi remexido. Porra, mãe, só tem isso para comer. Não reclama, tem gente que nem isso tem. Penso baixo, sorte dele. Das 80 opções do cardápio, para mim ficou a sobremesa. Bala. Essa poesia eu fiz quando rolou o episódio de 80 tiros. Se 80 tiros miram um corpo, enfim, eu acho que isso é papo para outra live, então. Mas é isso. Eu queria deixar
toda essa possibilidade para a gente de, através da arte, encontrar caminhos. Não só através da arte, acho que a gente precisa se organizar. E organizar, eu digo sim, uma luta organizada, de fato. Quem me conhece sabe o que eu estou falando.